Neste momento, 4 planetas minúsculos parecidos com a Terra estão se acomodando em torno de um dos sistemas estelares mais próximos de nós. Estamos falando do segundo mais perto. Esses pequenos mundos rochosos têm cada um cerca de 20 a 30% da massa do nosso. Portanto, não são exatamente a Terra 2.0, mas ainda assim são bastante sólidos. Será que um deles se tornará nosso novo lar um dia? Bem, todos estão bem próximos, portanto os humanos do futuro poderão visitá-los algum dia. Não no ano que vem ou algo assim, mas poderemos enviar missões para lá. No entanto, não espere nenhum vizinho extraterrestre. Esses planetas provavelmente não abrigam vida, pelo menos nada que possamos reconhecer. Vamos dar uma olhada neles. Esses carinhas são chamados de Barnard B, C, D e E. Que criativo! O mais interno tem uma massa de 26% da Terra. O segundo é um pouco maior, com uma massa de 30%. O terceiro tem 4% a mais de massa que o anterior. E o mais externo não é o maior. Na verdade, é apenas um bebê, com uma massa de 19% da nossa. Todos os planetas são provavelmente rochosos, como os internos do nosso sistema solar. Eles orbitam sua estrela de forma muito próxima, por isso precisam de apenas alguns dias, menos de uma semana, para fazer um círculo completo. Agora, e quanto à estrela que esses pequeninos estão circundando? Ela é chamada de Estrela de Barnard. Os astrônomos sempre tiveram um palpite de que poderia haver pelo menos um planeta em sua órbita. Em primeiro lugar, ela está muito próxima, em termos cósmicos, é claro. Somente o trio Alpha Centauri está mais perto de nós. A de Barnard está a pouco menos de 6 anos-luz de distância, o que é basicamente do lado. Ao mesmo tempo, não é como o nosso Sol, e sim uma anã vermelha, o tipo mais comum de estrela que existe. Ela tem apenas cerca de 1/6 da massa do nosso astro. Mas as anãs vermelhas são uma mina de ouro para aprender sobre planetas fora do nosso sistema. E estudar a estrela de Barnard pode ajudar os cientistas a descobrir como são aqueles em torno de estrelas únicas, como o nosso Sol ou essa anã vermelha, ou que tipo de ambiente os planetas anões vermelhos podem ter. E o mais importante, poderemos finalmente encontrar a resposta para a pergunta super importante: será que alguns desses lugares poderia de fato suportar vida? Durante muito tempo, os cientistas pensaram que poderia haver um grande gigante gasoso semelhante a Júpiter nas cercanias da estrela de Barnard. Tudo porque ela tem uma pequena oscilação. Parece que se desloca para perto e para longe da Terra ao longo do tempo, portanto, algo poderia estar puxando-a. O interessante é que não era um planeta gigante que estava fazendo isso. De acordo com um estudo de março de 2025, trata-se na verdade de 4 rochosos menores, cada um com cerca de 4 vezes a massa de Mercúrio. Um dia eles se juntaram e começaram a puxar a estrela juntos. Esses carinhas estão incrivelmente próximos dela, tanto que podem contorná-la em apenas alguns dias. Infelizmente, por essa razão, eles podem ser muito quentes para qualquer coisa parecida com vida. Além disso, como esses 4 parecem explicar todo o movimento da estrela, os pesquisadores acham que provavelmente não há mais nada orbitando na zona habitável. Assim, não há nenhuma Terra 2.0 circulando ao redor da estrela de Barnard. Ainda assim, é uma descoberta incrível, especialmente porque essa gracinha é basicamente nossa vizinha cósmica. É preciso considerar ainda que o sistema pode não ficar fora dos limites para sempre. Com motores de fusão nuclear ou velas de luz, sistemas de propulsão futuristas que poderiam tornar a viagem muito mais rápida, provavelmente chegaremos lá um dia. E então, finalmente descobriremos se esses mundos são realmente sem vida e talvez até o colonizemos. Agora vamos ver como os cientistas encontraram os planetas ocultos da estrela. Normalmente os astrônomos identificam exoplanetas quando os veem cruzando na frente de suas estrelas e bloqueando alguma luz. Mas a de Barnard é complicada porque, em nossa visão, é como se estivéssemos olhando de cima do sistema, de modo que seus planetas não bloqueiam a luz da maneira usual. É por isso que a chamam de a grande baleia branca da caça ao planeta. Para contornar esse problema, os pesquisadores usaram um instrumento super sensível chamado Marrum-X, acoplado ao telescópio Gemini North no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Durante 112 noites, distribuídas ao longo de 3 anos, o telescópio captou pequenas mudanças no movimento da estrela. Elas permitiram descobrir quantos planetas devem estar puxando-a, bem como estimar seus tamanhos. No início foram encontrados 3, mas então foi utilizado outro dispositivo, deliciosamente chamado de Espresso e localizado no Very Large Telescope, no Chile. E somente depois de uma dose desse Espresso é que foi descoberto um 4º planeta.
Ao combinar os dados de ambos os instrumentos, eles puderam afirmar com mais ou menos confiança que suas descobertas eram sólidas, e não apenas falhas aleatórias nos dados. Embora as anãs vermelhas, como a de Barnard, sejam o tipo de estrela mais comum no universo, a maioria delas está longe demais para que possamos ver facilmente os planetas ao seu redor. Essas novas descobertas sugerem que os pequenos e rochosos podem ser bastante comuns nas proximidades dessas estrelas, e isso é muito importante para futuras descobertas. Agora, encontrar novos exoplanetas é legal e tudo mais, mas pode ser ainda mais emocionante se aprofundar em seu nascimento e evolução. E um estudo recente fez a descoberta mais doce de todas. Exoplanetas recém-nascidos podem, na verdade, parecer Smarties, um popular doce britânico, em vez de esferas. Sempre presumimos que os planetas bebês nascem em forma de bola, mas em vez disso podem ser esferoides oblatos. Uma equipe de cientistas da Universidade Central Lancashire, na Inglaterra, usou simulações de computador para construir um modelo da formação de planetas em discos de gás denso ao redor de estrelas jovens. Depois comparou esses modelos com observações reais e notou que os mais jovens tinham formas bastante incomuns. O fato é que, embora quase 6.000 exoplanetas tenham sido descobertos até agora, os astrônomos ainda não têm uma compreensão clara da sequência de eventos que marcam seu nascimento e evolução inicial. Mas essa nova pesquisa pode finalmente lançar luz sobre esse processo. Assim, eles examinaram os mecanismos de formação de gigantes gasosos como Júpiter e chegaram à conclusão de que os planetas se materializaram a partir de seus centros. Depois, os pesquisadores se concentraram nas formas iniciais desses corpos espaciais. Eles também estavam interessados em como poderiam incentivar o crescimento dessas sementes planetárias, como poderiam se transformar em objetos tão grandes, alguns deles maiores do que os maiores gigantes do nosso sistema solar. De acordo com a teoria padrão da formação de planetas, esse crescimento ocorre de forma gradual e suave. Primeiro, as partículas de poeira começam a se unir, transformando-se em objetos cada vez maiores. Esse processo dura muito tempo e é conhecido como acreção do núcleo. Esse é o modelo preferido pelos cientistas. Há outra teoria, segundo a qual a origem pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos. Essa ideia envolve um disco protoplanetário, um disco de gás que compõe 99% de sua massa e poeira cerca de 1%. Ele orbita uma estrela recém-formada e, hipoteticamente, os planetas podem se formar a partir dessa nuvem. É provável que os discos protoplanetários sejam subprodutos comuns da formação de estrelas. Sua massa pode variar de 0,001 a 0,3 massas solares. Dentro desses discos, a matéria se move lentamente para o interior e as partículas de poeira aumentam de tamanho, chegando ao de pedrinhas. Em um determinado momento, depois de 2 a 3 milhões de anos, um disco protoplanetário gigante em rotação se quebra em pedaços, e é assim que nascem os planetas bebês. Essa teoria é conhecida como o modelo de instabilidade do disco. Quanto à ideia construída pela equipe, ela parece apoiar essa segunda teoria menos favorecida, a formação rápida por meio da instabilidade do disco. Tudo porque essa hipótese explica como planetas grandes podem se originar com relativa rapidez a distâncias muito grandes de suas estrelas hospedeiras. Quanto ao estranho formato achatado desses carinhas recém-formados, pode ser devido ao material que cai sobre eles e que, mais provavelmente, vá principalmente para os polos deles. Uma das principais conclusões da pesquisa é que a aparência dos exoplanetas jovens, como os vemos da Terra, pode variar dependendo do ângulo em que estão. Se o nosso mundo for direcionado de frente para um exoplaneta, parecerá que este tem uma forma esférica tradicional. Mas se for visto de lado, parecerá um verdadeiro Smartie. A equipe continuará a investigar a formação de mundos com a ajuda de um modelo de computador aprimorado. Acredita-se que será possível descobrir o papel que o ambiente em torno de um planeta jovem desempenha ao afetar sua forma e formação. O que é a zona habitável? Bem, no meu quarto é a pequena seção que não está enterrada em embalagens de comida e videogames, mas astronomicamente falando. É uma região ao redor de uma estrela onde a temperatura de H2O é importante. Se estiver muito quente, a água irá evaporar. Se estiver muito fria, ela irá congelar. Portanto, assim como há caixinhos dourados, a zona habitável é perfeita para permitir a existência de água líquida e é essencial para a vida como a conhecemos. Basta perguntar aos 3 ursos. O tamanho dessa zona depende da temperatura da estrela, mas a habitável não é necessariamente um oásis garantido de vida.
Outros fatores, como a atmosfera e o campo magnético de um planeta, também desempenham um papel crucial nesse processo. Os cientistas descobriram mais de 5.000 planetas fora do nosso sistema solar, e apenas 63 deles são potencialmente habitáveis para formas de vida como a da Terra. Uma espécie de loteria cósmica. A boa notícia é que essa regra também funciona para as luas. Se as dos planetas estiverem dentro da zona habitável, elas também podem ter condições adequadas para a vida. E isso seria um prêmio acumulado na loteria. 2 oásis pelo preço de 1. Em nosso sistema solar, essa zona está dentro de uma faixa de 129 a 178 milhões de quilômetros. De todos os planetas, apenas nós tivemos a sorte de ter vida. Mas e se pudéssemos tornar habitáveis todos os do nosso sistema solar? Vamos começar com Mercúrio. Em primeiro lugar, precisaríamos dar a Mercúrio uma pequena reforma, engrossando sua atmosfera e fornecendo-lhe um campo magnético. Vamos regá-lo com alguns asteroides que contenham água. É hora da terraformação, baby! Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o que significa que recebe muita luz solar. Portanto, não é que precise de ajuda nesse departamento. Na verdade, ele tem que se acalmar um pouco. No momento, está com cerca de 430 graus Celsius. Isso é muito quente, disse o papai urso. É por isso que devemos movê-lo para uma órbita mais habitável, cerca de 2 vezes mais longe do Sol do que está agora. Assim, graças à terraformação e às temperaturas agradáveis, finalmente teríamos água. E se quisermos ser realmente aconchegantes, podemos sempre construir habitats subterrâneos ou em uma superfície, mas aí teríamos que protegê-los do calor e da radiação. De qualquer forma, com um pouco de criatividade, poderíamos fazer isso funcionar. Quero dizer, as pessoas vivem no Arizona, certo? Mas também precisaríamos de muitos campos de golfe. Vamos passar para Vênus. O famoso planeta do amor, onde as temperaturas são quentes o suficiente para derreter chumbo e a pressão atmosférica pode te esmagar em segundos. Não é romântico? Vênus é conhecido como o planeta irmão da Terra, mas, como costuma acontecer com irmãos, não temos quase nada em comum. Vamos tentar resolver este problema. Se adicionarmos um pouco de hidrogênio em Vênus, ele poderá reagir com o dióxido de carbono na atmosfera para formar água e grafite. A água nos ajudaria a criar um pouco de oxigênio, mas para que esse plano funcione, precisaríamos conseguir hidrogênio do espaço, como se fosse uma promoção de Black Friday. Depois, poderemos construir nossas novas casas. Só precisamos nos certificar de que os prédios sejam fortes o suficiente para suportar os ventos e a chuva ácida. Fácil, não? Felizmente, com o próximo planeta, as coisas são muito mais fáceis. Marte é frequentemente considerado o candidato mais promissor para a vida extraterrestre em nosso sistema solar. É rochoso e tem uma atmosfera fina, mas conta com sinais de água em sua superfície. E não apenas ela, mas até mesmo vida microbiana. Portanto, os marcianos devem pensar em nós como extraterrestres. De qualquer forma, se quisermos terraformar Marte, é imprescindível adicionar oceanos. Eles engrossariam a atmosfera e aqueceriam a superfície. É hora de outra chuva de asteroides. Ou poderíamos criar alguns espelhos gigantes para refletir a luz do Sol e derreter as calotas polares. Fácil, fácil. E assim que os oceanos aparecerem em Marte, ele se transformará gradualmente em um planeta verde exuberante, muito semelhante à nossa Terra. Depois, só precisaremos construir alguns habitats artificiais e garantir que eles tenham todos os confortos de casa. Tornar os planetas rochosos habitáveis não é tão difícil, em comparação com os gigantes gasosos. Júpiter não tem nenhuma superfície sólida e é basicamente impossível de ser colonizado. Então, vamos ser criativos. Poderíamos construir habitats flutuantes nas nuvens dele, onde as temperaturas e pressões são mais parecidas com as da Terra. Só precisamos protegê-los de pequenos inconvenientes, como velocidades de vento de mais de 640 km por hora e relâmpagos a cada 2 minutos. Mas se conseguirmos construir casas na atmosfera de Júpiter, poderemos ter algumas vistas realmente únicas. Imagine acordar todos os dias e ver nuvens rodopiantes e faixas coloridas pela sua janela. Ou dar um passeio pela espessa atmosfera do gigante gasoso. Assustador e incrível! Apenas tome cuidado ao pisar na varanda. Também poderíamos usar algumas tecnologias de ponta para tornar a atmosfera de Júpiter respirável. Algo que consumisse seus gases e liberasse oxigênio. Isso é pura ficção científica, mas não seria legal? Vamos passar para Saturno, que também é um gigante gasoso sem superfície sólida para a existência de vida. Mas não perca a esperança. Assim como em Júpiter, poderemos criar alguns habitats flutuantes na atmosfera superior de Saturno. Experimente viver em uma nuvem luxuosa, embora o aluguel seja altíssimo.
Também poderíamos cobrir o planeta com um escudo gigante, como um guarda-chuva cósmico. No espaço, a chuva de raios cósmicos em vez de água. Mas a barreira poderia nos proteger da radiação nociva e dos ventos solares. Graças a isso, o clima em Saturno se tornaria um pouco mais calmo. Além disso, lembra de como estávamos falando sobre as luas? Uma das de Saturno, Titã, tem uma atmosfera densa e talvez até um oceano subterrâneo de água. Encélados também esconde um oceano sob sua crosta. Ambos podem ser lugares perfeitos para uma colonização de fato. E seria muito mais fácil do que colonizar Saturno. Urano é outro gigante de gelo, composto de materiais fluidos densos e gelados, metano, amônia e água. Considerando a temperatura da superfície de menos 214 graus Celsius, pode-se dizer que é muito frio lá fora. Então, como podemos fazer isso funcionar? Bem, poderíamos tentar criar um efeito estufa. Esse é um processo natural que ajuda a manter a temperatura da Terra estável e agradável, a menos que façamos alguma bagunça com isso. Quando a luz solar entra na nossa atmosfera, parte fica presa nos chamados gases de efeito estufa. Eles agem como um cobertor ao redor do nosso planeta, mantendo-o aquecido, a menos que façamos alguma bagunça. Portanto, se quisermos tornar esse gigante de gelo mais quente, podemos tentar recriar esse efeito, só que melhor. Por exemplo, introduzir alguns desses gases na atmosfera de Urano, ou construir uma rede de espelhos para reter o calor do Sol, embora isso exigisse toneladas de espelhos gigantes. E imagine tentar posicionar todos corretamente. Portanto, em vez de toda essa dor de cabeça, poderemos sempre nos concentrar nas luas de Urano. Acredita-se que elas tenham superfícies rochosas e talvez até oceanos capazes de suportar vida. Além disso, as vistas são de outro mundo. Passando para o último planeta, Netuno. O primo frio e distante do Sistema Solar. Também é um gigante de gelo e seu ano dura 165 anos terrestres. Primeiro, vamos criar uma atmosfera. A de Netuno é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Ufa! Precisaríamos transportar algumas plantas para lá, ou simplesmente muito oxigênio, para tornar esse lugar um pouco mais respirável. E como adicionar água a um gigante gasoso? Talvez derretendo o gelo das luas ou transportando grandes quantidades de água da Terra. Imagine um esquadrão de naves espaciais arrastando contêineres gigantes para Netuno. E então, quando o planeta tiver uma atmosfera respirável e água líquida, precisaremos construir habitats, provavelmente outra cidade no céu, porque nunca é demais. Então, digamos que, de alguma forma, magicamente, tornamos todos os planetas habitáveis. E agora? Bem, haveria um impulso na exploração e colonização humana. As pessoas construiriam novos lares em diferentes planetas. Que tal imigrar de Mercúrio para Netuno porque você prefere temperaturas mais frias? Com mais planetas habitáveis para estudar e explorar, os cientistas aprenderiam mais sobre nosso mundo. Teríamos muitas descobertas. Além disso, é hora de fazer comércio interplanetário. Poderíamos extrair toneladas de recursos de planetas, asteroides e luas. Um sonho que se tornaria realidade para Elon Musk. Mas, é claro, nem tudo é diversão e jogos. Tudo isso provavelmente levaria a conflitos por recursos e território. Imagine tentar manter a paz entre jupiterianos e marcianos. Brincadeiras à parte, a possibilidade de todos os planetas serem habitáveis é impressionante. Mas, na realidade, terraformá-los assim é impossível. Pelo menos por enquanto. Quem sabe? Muitas coisas foram consideradas impossíveis antes, mas isso não nos impediu. Então, vamos continuar sonhando. Enquanto isso, podemos cuidar do planeta em que já estamos. Há décadas, os cientistas vêm descobrindo novos planetas fora do nosso sistema solar. Até 2023, encontramos mais de 5.000 deles, e muitos poderiam até ter vida. Agora, se você está pronto para um passeio selvagem pelo espaço, vamos descobrir quais exoplanetas potencialmente habitáveis descobrimos nos últimos anos. Começando por LP-890-9b e LP-890-9c. Aperte o cinto, porque estamos indo para o LP-890-9, uma estrela anã vermelha localizada a impressionantes 105 anos-luz da Terra. Ela é bastante fria em comparação com o nosso Sol, em termos de temperatura, claro, chegando a cerca de 2.600 graus. Agora, essa espertinha pode ser pequena, mas está cheia de surpresas. Por exemplo, tem 2 exoplanetas orbitando em torno dela. Além disso, ambos provavelmente são terrestres, o que significa que são rochosos assim como a Terra.
Primeiro temos LP-899b, que foi descoberto em 2022 pelo telescópio TESS, o que foi posteriormente confirmado pelo equipamento Speculus. Esse planeta é uma super-terra, pesando cerca de 13 vezes a massa do nosso. Também é um pouco maior, com um raio cerca de 1,3 vezes maior. E se você pensou que a órbita de Mercúrio ao redor do Sol era rápida, espere até ouvir sobre esse carinha. Demora cerca de 3 dias para completar uma volta em torno de sua estrela. Imagine adormecer no inverno gelado e acordar no verão quente. Mas o verdadeiro empecilho aqui é LP-899c, descoberto pelo Speculus. Está um pouco mais longe da estrela e demora 2,5 vezes a mais para orbitar do que o LP-899b. Também é um pouco maior que a Terra, mas sua verdadeira fama é sua localização dentro da zona habitável de sua estrela. Isso significa que poderia ter água líquida na superfície e um clima adequado para a vida. Agora, ele se torna o principal candidato para ter a atmosfera estudada com o uso do telescópio espacial James Webb. Mas espere, nem tudo é sol e arco-íris para a LP-899c. Ele também está muito perto de sua estrela, e isso quer dizer que está cheio de radiação que poderia torná-lo menos habitável. E ainda por cima é bloqueado por maré, assim como a nossa Lua. Dessa maneira, um lado do planeta está sempre voltado para a estrela e é incrivelmente quente, enquanto o outro está sempre no escuro e muito frio. Modelos científicos sugerem que ele poderia ser mais parecido com Vênus em termos de atmosfera e clima. E Vênus você sabe, não é conhecido por ser amigo dos humanos. Mas apesar desses desafios, LP-899c ainda é um exoplaneta fascinante que vale a pena estudar mais. Quem sabe que segredos pode conter? Vamos aos próximos candidatos. GJ-1002b e GJ-1002c. Uma equipe internacional de cientistas, liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias, encontrou 2 planetas semelhantes à Terra a apenas 16 anos-luz do nosso sistema solar. Ambos orbitam uma estrela anã vermelha chamada GJ-1002. Nosso Sol é uma anã amarela, ou seja, GJ-1002 é muito mais fria e mais fraca que ele. Mas está tudo bem, os 2 planetas estão muito próximos de sua estrela, então não deve estar muito frio ou escuro neles. Chamados de GJ-1002b e GJ-1002c, ficam na zona de habitabilidade do Sol deles, o que significa que podem potencialmente abrigar vida. Além disso, os 2 têm massas semelhantes à da Terra. GJ-1002b é o planeta interno e leva cerca de 10 dias para orbitar a estrela, enquanto o GJ-1002c demora um pouco mais de 21 dias. A dupla é ótima candidata para o estudo de suas atmosferas e pode até ser alvo de futuras missões em busca de sinais de vida. O mais importante é que ambos poderiam abrigar vida, o que é muito legal. Além disso, o fato de estarem tão perto de nós significa que poderemos visitá-los algum dia. Bem, talvez não nós pessoalmente, mas vai saber. E talvez encontremos alguma vida extraterrestre em um deles. Agora, isso seria fora deste mundo. Mas passando para o próximo. Kepler 1649c, também conhecido como o exoplaneta perdido, foi redescoberto em 2022 por cientistas usando dados da espaçonave Kepler da NASA. Está localizado a cerca de 300 anos-luz da Terra e orbita uma estrela pequena e fria chamada Kepler 1649. Tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra e, assim como os anteriores, se posiciona na zona habitável. Inicialmente, os dados sobre esse mundo foram descartados. Um programa de computador especial chamado RoboVetter, escrito para filtrar automaticamente os volumes de dados do Kepler, rotulou esse candidato como um falso positivo. Em outras palavras, pensou que era apenas algum tipo de erro ou interferência. Felizmente, os pesquisadores verificaram os registros e, ao fazer isso, conseguiram resgatar o pobre Kepler 1649c. Agora sabemos que este é um planeta terrestre, assim como o nosso, e se realmente contiver água, pode até haver vida lá. Mas não faça as malas ainda. Por enquanto, há muitas incógnitas sobre esse carinha. Por exemplo, não sabemos como é sua atmosfera ou que tipo de superfície possui. Também é impossível que esteja bloqueado por maré, assim como o LP-899c. Isso seria desagradável. É por essa razão que Kepler 1649c definitivamente merece um estudo mais aprofundado. Talvez seja um lugar perfeito para montarmos uma casa de férias no futuro. Apenas certifique-se de levar bastante protetor solar, já que fica bem próximo de sua estrela e as coisas podem se tornar bem quentes. Kepler 1638b
situa-se a cerca de 5.000 anos-luz da Terra, na constelação de Cygnus. Também está na zona habitável de seu Sol e foi descoberto em 2020 pela sonda Kepler através do processo chamado transiting. Ele basicamente tira várias fotos da estrela em momentos diferentes. Depois, os programas analisam as imagens e procuram pequenas manchas e pontos nelas. Essas quedas no brilho podem significar que um planeta está passando por lá. Kepler 1638b é um pouco estranho em comparação com a maioria dos exoplanetas que encontramos até agora. Tem cerca de 4 vezes a massa da Terra e um raio cerca de 2 vezes maior, o que o torna do tipo super-Terra. Seu período orbital é de cerca de 260 dias, bem próximo ao nosso. O que é ótimo. Finalmente, pelo menos em algum lugar, o inverno e o verão fluirão normalmente. Kepler 1638b também pode ter um pouco de água líquida. É por isso que, da mesma forma, é um bom candidato para um estudo mais aprofundado para ver se poderia sustentar a vida. Esperemos que possamos descobrir mais sobre ele no futuro. E, finalmente, o último. Kepler 438b é um exoplaneta situado a aproximadamente 640 anos-luz daqui, na constelação de Lyra. Foi achado em 2015 pelo telescópio espacial Kepler. Uma das coisas mais interessantes sobre ele é seu tamanho, quase o mesmo que do nosso mundo, e a localização também dentro da zona habitável. Mas há alguns problemas. Por um lado, Kepler 438b orbita em torno de uma estrela anã vermelha, conhecida por seus altos níveis de radiação solar e explosões. Isso pode tornar a superfície muito hostil para a vida como a conhecemos. Além disso, tem um ano muito mais curto, apenas cerca de 35 dias terrestres, o que pode levar a flutuações extremas de temperatura na superfície. Mas talvez seja o lar de algumas formas de vida extraterrestres resistentes que se adaptaram às suas condições únicas. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho. Esta é uma pequena lista de exoplanetas que descobrimos nos últimos anos. Agora, com o uso de novas tecnologias, poderemos encontrar novos com muito mais frequência. Esperemos que pelo menos alguns deles sejam realmente habitados. Colonizar outros planetas é como o auge das aventuras cósmicas. É um desafio que capturou a imaginação dos humanos durante séculos, e é algo que sempre sonhamos fazer. Um dos candidatos mais populares para esse papel é Marte. E isso não é surpreendente. Marte é um planeta rochoso semelhante à Terra em muitos aspectos, e até existem evidências de água em sua superfície. Isso o torna um excelente candidato para a colonização humana. Muitos cientistas e engenheiros estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte e estabelecer uma colônia permanente lá. Mas, e os outros candidatos? Existem muitos planetas e muitas luas em nosso sistema solar, então por que não colonizar outra coisa? Por exemplo, Ceres? Ceres é o tesouro dos tesouros cósmicos. É um planeta anão não totalmente desenvolvido, assim como o Plutão. Ele está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse planeta anão é o mais próximo do Sol e é adoravelmente minúsculo. O planeta inteiro tem aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Texas. Então, por que escolhê-lo? Porque Ceres pode ser uma rica fonte de recursos valiosos. A superfície de Ceres é coberta por crateras e outras características geológicas. E os cientistas acreditam que abaixo de sua superfície há uma espessa camada de gelo de água, o que significa que no subsolo pode haver um oceano de água líquida. Se isso for verdade, Ceres pode ser um recurso valioso para futuras missões espaciais. Poderia potencialmente fornecer uma fonte de água para a exploração humana do sistema solar. Então, podemos colonizá-lo? E se sim, como fazemos isso? Na verdade, muitos cientistas propuseram essa ideia. Para colonizar Ceres, teríamos que usar os mesmos métodos usados para estabelecer colônias na Lua, em Mercúrio e nos satélites de Júpiter e Saturno. Não se preocupe, não é tão difícil. Só precisamos descobrir como nos adaptar a uma atmosfera muito rarefeita, a temperaturas extremas, a pressão e todas as outras coisas. Mas vamos manter a esperança. No fim das contas, tudo se resume a recursos. Vamos precisar de água, minerais, sílica e outras matérias-primas. Tudo isso nos ajudaria a criar uma colônia autossuficiente. E, por sorte, Ceres está cheio dessas coisas. Então, em primeiro lugar, poderíamos achar os locais de residência dentro das crateras de Ceres. Poderíamos construir cúpulas que nos protegeriam de todos os tipos de coisas perigosas, como radiação. Também poderíamos minerar regolito no cinturão de asteroides. O regolito é um solo residual que aparece como resultado do desgaste cósmico de rochas. Basicamente, é algo como a camada superficial do solo na Lua. Por que precisamos disso?
Bem, porque poderíamos usá-lo para imprimir em 3D as camadas de base próximas ao gelo, para que nossas bases ficassem localizadas perto da água. Poderíamos então usar essas camadas de base para imprimir outras estruturas, como casas. Também poderíamos coletar gelo e moléculas orgânicas para criar água. E ao combinar água com regolito, obteríamos um solo no qual poderíamos cultivar plantas e alimentos. Maravilhoso! Há também outra opção. Uma colônia pode ser criada no subsolo, bem ao lado da crosta gelada do planeta. Se no futuro formos cientistas super legais, poderíamos tentar acelerar a rotação de séries. Parece loucura, mas seria bastante benéfico. Isso nos ajudaria a criar gravidade artificial dentro das colônias subterrâneas. E por falar em gravidade, tudo isso pode parecer legal, mas vamos discutir as dificuldades que temos pela frente durante a colonização. Para colonizar séries, precisaríamos superar uma série de desafios. Para começar, precisamos desenvolver tecnologias que nos ajudem até mesmo a chegar às séries. Temos que ter algum tipo de nave que seja capaz de fazer voos longos no espaço. A primeira coisa é criar algum tipo de tração nuclear térmica ou nuclear elétrica. E talvez um tipo de combustível ainda mais avançado. Então também precisaremos de tecnologia para nos ajudar a sustentar a vida nesse mundo pequeno e rochoso. Ou seja, ferramentas para extrair e utilizar recursos locais. Além disso, como não há atmosfera em séries, teríamos que usar trajes espaciais e viver em habitats pressurizados. E isso é só o começo. Viver nesse planeta também não será uma tarefa fácil. Por exemplo, e as temperaturas extremas? Ou a radiação? Ou a famigerada gravidade incrivelmente fraca, que é definitivamente um dos maiores problemas? A gravidade de séries representa apenas 3% da gravidade da Terra. Você não gostaria de voar acidentalmente para o espaço enquanto joga futebol, não é? Mas o fato de que qualquer salto pode levar você a uma jornada sem fim não é o único problema. Mesmo que você permaneça na superfície do planeta, experimentará os mesmos sintomas e problemas dos astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea, deterioração da visão, problemas no sistema cardiovascular. Uau, quem diria que a gravidade é tão importante? Portanto, se quiséssemos sobreviver em séries, precisaríamos de um monte de médicos ou algum tipo de gravidade artificial. E nem me fale sobre como a baixa gravidade desacelerará a produção e o trabalho. E claro, não podemos ir a lugar algum sem falar sobre dinheiro. Colonizar séries nos custará uma enorme quantia, especialmente levando em consideração todos os itens de que falamos aqui. No entanto, apesar de todas essas coisas, Ceres continua sendo um dos melhores candidatos à colonização. Por exemplo, ele contém muito metano e amônia, que podem ser usados como combustível manufaturado ou gás nitrogenado. Ou você pode apenas extraí-los para colonizar Marte e Vênus. Mesmo a baixa gravidade tem suas vantagens. Graças a ela, será muito fácil lançar espaçonaves de Ceres. Vamos desperdiçar muito menos combustível, o que significa que o transporte de Ceres para outros planetas seria muito mais barato e eficiente. Portanto, mesmo que Ceres não se torne nossa residência permanente, pode se tornar um bom centro de transporte, algo como um espaço-porto. Poderíamos usá-lo como base para extrair todo tipo de coisas úteis do cinturão de asteroides. Então, transportaríamos todos esses recursos de volta para Marte ou para a Terra. Ceres também pode se tornar uma estação de reabastecimento para naves que viajam para além do sistema solar. Parece legal e bastante futurístico, né? Mas acho que qualquer tentativa de criar uma base permanente no cinturão de asteroides vai ter que esperar. Colonizar outros planetas é uma tarefa difícil e complexa. Exigirá a cooperação e a experiência de muitas pessoas diferentes e envolverá o desenvolvimento de novas tecnologias e a superação de muitos desafios. Antes de irmos para as séries, temos que construir infraestruturas na Lua, em Marte e em algum lugar intermediário. Caso contrário, qualquer tentativa de colonizá-lo seria proibitivamente cara e provavelmente falharia antes que missões futuras pudessem alcançá-lo. Mas quanto mais colônias criarmos, mais provável é que mais cedo ou mais tarde construamos outra em séries. Isso não apenas abriria o cinturão de asteroides para exploração econômica, também serviria como um trampolim para o sistema solar externo. Isso, por sua vez, poderia levar à colonização das luas de Júpiter e além. Em outras palavras, as recompensas de colonizar séries podem ser grandes. Não só nos permitiria explorar e entender esse mundo fascinante, mas também poderia nos fornecer recursos valiosos que nos ajudariam a explorar e colonizar ainda mais o sistema solar.
A vida em Ceres provavelmente seria desafiadora, mas empolgante, pois os humanos estariam construindo um novo lar para si mesmos e explorando os mistérios do universo. Imagine todos os novos restaurantes e as lojas temáticas do planeta que poderíamos ter. Bem-vindo ao Ceres Mart, onde tudo é de outro mundo. Portanto, se você é fã de caça ao tesouro cósmico, Ceres é certamente um destino rico e recompensador. Apenas certifique-se de usar uns pesos nos pés para não voar para lugar nenhum. Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade, muito provavelmente, estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável.
Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia. Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra. A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido.
Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético.
Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente, então se a Terra crescesse seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada.